Em 1934, numa rua estreita de Vilnius, uma freira de 28 anos entrou no ateliê de um pintor. O cheiro de tinta a óleo e terebintina impregnava o ar. A luz oblíqua da janela batia na tela apoiada no cavalete, uma tela de dimensões modestas, encomendada no tamanho de um quadro antigo que paroquianos haviam doado. Durante 6 meses, aquela freira havia ido àquele estúdio todas as semanas para orientar cada detalhe da pintura, a posição da mão erguida, a direção dos raios, a cor da túnica, o ângulo do rosto. E agora, diante do quadro terminado, ela olhou em silêncio e chorou. Não chorou de alegria. Chorou porque a imagem não era tão bela quanto o que ela tinha visto. Voltou à capela do convento, ajoelhou-se diante do Santíssimo e disse a Jesus: "Quem vos pintará tão belo como sois?" E a resposta que recebeu mudou o sentido de tudo. Jesus não disse que o quadro estava perfeito. Não elogiou a técnica do artista. Disse que a grandeza daquela imagem não estava na beleza da tinta nem na habilidade do pincel. Estava na graça que ele próprio derramaria através dela. O pintor podia falhar. A misericórdia não. Aquela freira se chamava Helena Kowalska. O mundo a conhece como Santa Faustina. E aquele quadro, o mesmo que ela considerou insuficiente, diante do qual derramou lágrimas de frustração, é hoje a imagem religiosa mais reproduzida do século XX, presente em milhões de igrejas, capelas e lares ao redor do planeta. A pintura original está no Santuário da Divina Misericórdia, em Vilnius, na Lituânia, mas as suas cópias cobrem o mundo. Este domingo, 12 de abril de 2026, a Igreja celebra o Domingo da Divina Misericórdia, a festa que só existe porque uma mulher com 3 anos de escola, que foi recusada em todos os conventos de Varsóvia, que foi chamada de histérica e excêntrica pelas próprias companheiras de convento, escreveu 700 páginas de um diário que o Vaticano proibiu durante 20 anos, e que depois se tornou um dos livros mais lidos da cristandade, traduzido para mais de 20 idiomas. Jesus pediu essa festa em 1931. A Igreja obedeceu em 2000. 62 anos entre o pedido e a resposta. 62 anos em que o diário foi escrito, proibido, esquecido, reexaminado, absolvido e proclamado. 62 anos em que uma freira morreu de tuberculose aos 33 anos, foi enterrada numa cova comum, teve a devoção que fundou condenada pelo Vaticano e depois ressurgiu como a primeira santa do 3º milênio. Esta é a história de como a misericórdia chegou ao mundo pelas mãos de quem o mundo considerou ninguém. Helena Kowalska nasceu em 25 de agosto de 1905, na aldeia de Glogowiec, na Polônia Central. Era a terceira de 10 filhos de Stanisław e Mariana Kowalska, camponeses pobres, profundamente católicos. A família era tão pobre que as irmãs tinham um único vestido bom e precisavam revezá-lo para ir à missa. Cada uma assistia a um horário diferente. Assim, todas iam, mas nunca juntas. Stanisław começava o dia cantando o ofício da Imaculada Conceição, uma devoção que imprimia na casa, desde a madrugada, o ritmo da oração. Mariana ensinava às crianças que Deus estava presente em cada detalhe da vida. Helena só pôde frequentar a escola durante 3 anos, porque a família precisava que ela trabalhasse. Mas possuía, segundo os relatos, uma inteligência viva e uma memória privilegiada. Aos 7 anos, durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, na paróquia de Świnicy-Warki, Helena ouviu pela primeira vez a voz de Deus na alma. Não era um som que vinha de fora. Era uma clareza interior, um chamado que ela descreveu mais tarde no diário como um convite a uma vida mais perfeita. A menina não contou a ninguém. Na sua aldeia, não havia quem pudesse explicar o que aquilo significava. Não havia diretor espiritual, não havia convento por perto, não havia livros sobre mística. Guardou tudo em silêncio. Mas o chamado não parou. Voltava sempre, como uma corrente subterrânea que empurrava a superfície da sua vida. Aos 15 anos, saiu de casa para trabalhar como empregada doméstica. Primeiro em Alexandrov, onde recebeu o sacramento da crisma, a confirmação que selou na sua alma os dons do Espírito Santo. Depois em Łódź, a cidade industrial que crescia entre fábricas de tecido e chaminés.
Acordava antes do sol, limpava casas que não eram suas, lavava roupas de famílias ricas, mandava o dinheiro para Glogowiec para que os irmãos menores pudessem comer. Era diligente, obediente, discreta. Ninguém que a empregava suspeitava do fogo que ardia dentro daquela moça magra e calada. Aos 18, pediu aos pais permissão para entrar num convento. Estanislau e Mariana disseram não. Não tinham dinheiro para o dote exigido pelas congregações. Estavam mergulhados em dívidas e não queriam perder a filha. Helena tentou abafar o chamado. Entregou-se ao que ela mesma chamou anos depois de as vaidades da vida. Os passatempos, as distrações, as companhias, tudo o que pudesse silenciar aquela voz que não parava. E então veio a noite que mudou tudo. Helena tinha 18 anos e meio. Estava num baile no Parque Veneck, em Łódź, com a irmã Natália. A música de acordeão tocava. As lanternas iluminavam o chão de terra batida. Os casais rodopiavam. Helena começou a dançar. E no meio da dança, a música parou. As pessoas ao redor desapareceram. E Jesus estava ao lado dela. Não o Jesus glorioso das imagens. Jesus coberto de chagas, desfigurado pelo sofrimento, o corpo marcado pela paixão. Ficaram só ela e ele naquela escuridão repentina. E Jesus disse: "Até quando terei paciência contigo? Até quando vais me enganar?" Helena disfarçou para que Natália não percebesse o que havia acontecido. Saiu do baile e correu à Catedral de São Estanislau Kostka, em Łódź. A catedral estava escura, com a luz fraca das velas do Santíssimo. Helena caiu prostrada diante do altar, com o rosto no chão frio de pedra, e ouviu com uma clareza que não deixava espaço para dúvida: "Vai imediatamente a Varsóvia. Entrarás num convento." Na manhã seguinte, Helena pegou o trem. 137 quilômetros até Varsóvia. Levava apenas o vestido que estava usando, sem mala, sem dinheiro, sem conhecer ninguém na cidade. Pediu a Natália que se despedisse dos pais por ela. No trem, sozinha, aterrorizada pelo desconhecido, rezou à Virgem Maria: "Maria, guiai-me." E sentiu uma paz que lhe indicou para onde ir. Encontrou abrigo por uma noite numa vila nos arredores. Na manhã seguinte, foi à primeira igreja que encontrou, a igreja de São Tiago, assistiu à missa e pediu conselho ao sacerdote. O padre, sem conhecê-la, a encaminhou a uma mulher piedosa da paróquia que a acolheu. Nos dias seguintes, Helena bateu na porta de convento após convento. Todos fecharam a porta. Era pobre demais. Sem instrução, sem dote, sem recomendação. Uma moça do campo que ninguém conhecia. Até que chegou à congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, na rua Gitnia, número 3. A Madre Michael não a recusou de imediato. Olhou para aquela jovem simples e mandou-a à capela. Pergunte ao senhor da casa se ele a aceita. Helena ajoelhou-se diante do Santíssimo e perguntou. E ouviu no silêncio da capela: "Eu aceito. Tu estás no meu coração." Voltou a madre com a resposta. A religiosa disse: "Se o senhor aceitou, eu também aceito." Mas havia uma condição. Helena precisava pagar o próprio hábito religioso. Trabalhou mais um ano como empregada doméstica nos arredores de Varsóvia, fazendo depósitos no convento mês a mês. Em 1º de agosto de 1925, aos 20 anos, atravessou finalmente o umbral da clausura. Ela escreveu no diário: "Pareceu-me que eu tinha entrado na vida do paraíso. Do meu coração brotava uma só oração, a ação de graças." A Madre Michael anotou no registro da congregação que Helena não era ninguém especial. Em 30 de abril de 1926, Helena recebeu o hábito e o nome religioso, Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina vem do latim e significa afortunada, a abençoada. O nome de uma mártir cristã do século II, morta por professar a fé. Durante 13 anos, a irmã Faustina viveu a vida comum de uma religiosa, sem qualquer destaque exterior. Trabalhou como cozinheira em Varsóvia, preparando refeições para as irmãs e as alunas internas, como jardineira em Vilnius, cultivando hortaliças e cuidando das flores do convento, como porteira em Cracóvia, abrindo e fechando o portão dezenas de vezes por dia.
Descascava batatas, varria corredores, lavava panelas. Cumpria o horário, obedecia à regra, participava da liturgia diária. Numa ocasião, trabalhando na cozinha, teve de escorrer a água de uma panela enorme de batatas, uma tarefa que exigia força que ela não tinha. Pediu ajuda a Jesus. Na noite seguinte, ao abrir a panela, encontrou rosas vermelhas no lugar das batatas. Jesus lhe disse: Eu transformo o teu trabalho árduo em ramalhetes de flores, e o seu perfume sobe até o meu trono. Faustina aprendeu ali que a grandeza não está nas grandes obras, mas no grande amor com que se fazem as pequenas. Por fora, nada de extraordinário. As irmãs que conviviam com ela a descreviam como recolhida e silenciosa, mas ao mesmo tempo natural, alegre e cheia de bondade. Ninguém suspeitava do que acontecia na sua vida interior. A vida interior de Faustina era tão escondida quanto a cozinha onde ela trabalhava. Até a noite de 22 de fevereiro de 1931. Faustina estava na sua cela, no convento de Płock. O inverno polonês congelava as janelas por fora. A neve cobria os telhados da cidade. O convento dormia em silêncio. E, de repente, a escuridão da cela se desfez. Uma luz envolveu o quarto inteiro. Uma luz que não vinha de nenhuma fonte visível. Jesus estava diante dela, vestido de branco, uma mão erguida para abençoar, a outra tocando a túnica sobre o peito, e da túnica entreaberta, 2 raios imensos, um vermelho, um pálido, saíam em direções opostas e iluminavam as paredes de cal. Faustina ficou imóvel. Jesus falou: Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo com a inscrição. Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. E acrescentou o pedido que levaria 62 anos para ser atendido. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Faustina não sabia pintar. Não tinha formação artística, não conhecia pintores, não tinha recursos. Pediu ajuda às irmãs do convento de Płock. Ninguém a levou a sério. Passou 3 anos carregando aquela missão sozinha sem conseguir cumpri-la, atormentada pela consciência de estar falhando com Jesus. A angústia era tão grande que Jesus a advertiu com palavras que a fizeram tremer. Se negligenciares a pintura dessa imagem e toda a obra da misericórdia, serás responsável por um grande número de almas no dia do juízo. Em 1933, Faustina fez a profissão perpétua dos votos em Cracóvia e foi transferida para Vilnius. E ali encontrou o homem que mudaria o rumo de tudo. O padre Michał Sopocko, recém-nomeado confessor das freiras do convento e professor de teologia na Universidade Stefan Batory de Vilnius. Na primeira confissão, Faustina contou tudo. As visões, as palavras de Jesus, a missão da imagem, o pedido da festa. Sopocko ouviu com atenção e fez o que qualquer homem prudente e instruído faria diante de uma freira sem educação formal que dizia conversar com Jesus. Mandou-a fazer um exame psiquiátrico completo. A doutora Helena Maciejewska examinou Faustina com rigor clínico. O resultado foi inequívoco. Completamente sã, lúcida, equilibrada, sem nenhum traço de patologia. A partir desse momento, Sopocko acreditou e começou a agir. Em janeiro de 1934, apresentou Faustina ao pintor Eugeniusz Kazimierowski, professor na mesma universidade e seu vizinho de edifício. O ateliê ficava a poucos passos do apartamento do padre. Durante 6 meses, Faustina foi ao estúdio pelo menos uma vez por semana. Sentava-se diante do cavalete e descrevia cada detalhe da visão com a precisão de quem olha para algo que ainda vê. A posição dos dedos, a inclinação da cabeça, a direção e a intensidade dos raios. Corrigia o que não correspondia ao que havia contemplado. Quando o pintor tinha dúvidas sobre algum elemento, Faustina levava a questão a Jesus em oração e voltava ao ateliê com a resposta. O próprio padre Sopocko vestiu uma alva, a túnica branca que os sacerdotes usam sob a casula durante a missa, e posou para o pintor, servindo de modelo para a figura de Jesus. A pintura era um trabalho de obediência compartilhada. Faustina obedecia a Jesus, o pintor obedecia a Faustina,
e Sopoco sustentava os dois com a sua fé e a sua autoridade. Quando a pintura ficou pronta, veio o momento que abre este roteiro. Faustina olhou para a tela e chorou. Escreveu no diário: "Quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Foi à capela e desabafou. E Jesus respondeu que a beleza da imagem não estava na habilidade do artista, mas na graça que ele mesmo faria fluir através dela." Em abril de 1935, durante o encerramento do Jubileu da Redenção do Mundo, que celebrava os 1900 anos da Paixão do Salvador, o quadro foi exposto pela primeira vez para a veneração pública. O lugar escolhido foi Ostra Brama, o santuário mariano mais venerado de Vilnius, dedicado a Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. A imagem foi colocada no alto de uma grande janela, de modo que podia ser vista de muito longe, mesmo das ruas ao redor. O padre Sopoco pregou o primeiro sermão sobre a Divina Misericórdia. E tudo aconteceu no primeiro domingo depois da Páscoa, exatamente o dia que Jesus havia pedido. Faustina estava lá, no meio da multidão, anônima entre os fiéis. Escreveu no diário que viu o braço de Jesus na imagem fazer um movimento e traçar um grande sinal da cruz sobre todos os presentes. E acrescentou: "Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo." Naquele mesmo ano, em setembro, Jesus ditou a Faustina o terço da Divina Misericórdia, uma oração que usa as contas do rosário comum e que pede ao Pai Eterno a oferta do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo em expiação pelos pecados do mundo. Jesus disse a Faustina que por meio daquele terço se alcançaria tudo o que estivesse de acordo com a sua vontade, e mandou que ela escrevesse tudo. Faustina obedeceu, mas houve um momento de terror. Um ser que se apresentou como anjo a convenceu de que deveria queimar o primeiro caderno de anotações. Faustina obedeceu àquela voz, e só depois descobriu que era o demônio. Teve que reescrever tudo de memória, entrelaçando recordações do passado com experiências do presente. É por isso que o diário não segue ordem cronológica. São 700 páginas manuscritas, cheias de rasuras, erros de ortografia e correções feitas às pressas. Escritas por uma mulher com 3 anos de escola, fora dos seus deveres religiosos, em segredo, na única língua que conhecia. É o único texto místico composto originalmente em polonês. O padre Sopoco, que não tinha tempo de ouvir as longas confidências de Faustina no confessionário, foi quem mandou que ela escrevesse num caderno e lhe trouxesse de tempos em tempos. Daí nasceu o diário. A obediência ao confessor produziu o documento que mudaria a devoção de mais de 100 milhões de católicos no mundo inteiro. Faustina morreu em 5 de outubro de 1938, em Cracóvia. Tinha 33 anos, a mesma idade de Cristo quando morreu na cruz. A tuberculose havia consumido o seu corpo durante os últimos 2 anos de vida. Nos meses finais, internada no sanatório de Prondnik, mal conseguia comer. Tossia sangue. Suava durante a noite. O corpo que nunca fora robusto se tornara uma sombra. Mas suas visões se intensificaram enquanto a carne definhava, como se a alma, à medida que o corpo se desfazia, ficasse mais livre para ver o que os olhos não alcançavam. Por 14 dias consecutivos no sanatório, recebeu a sagrada comunhão de um anjo, porque não havia sacerdote disponível àquela hora. Faustina descreveu o anjo com naturalidade no diário, como quem descreve uma visita esperada. Quando o padre Sopoco a visitou pela última vez, em 26 de setembro de 1938, registrou que ela parecia um ser de outro mundo. Estava muito doente, mas em êxtase de oração. Sopoco escreveu que não tinha mais nenhuma dúvida de que tudo o que ela anotara no diário sobre receber a comunhão de um anjo era verdade. A missão parecia encerrada com a sua morte. Mas 21 anos depois, em 1959, veio o golpe mais duro. O Santo Ofício, o antigo Tribunal da Fé, hoje chamado de Dicastério para a Doutrina da Fé,
emitiu uma notificação proibindo a circulação de todas as imagens e escritos que promoviam a devoção à Divina Misericórdia na forma proposta por Faustina. A proibição atingiu o diário, as imagens, as orações, os folhetos. Tudo o que Faustina havia feito e sofrido para cumprir a missão de Jesus foi silenciado por um decreto oficial do Vaticano. A razão era uma tradução. O diário havia sido vertido do polonês para o francês e o italiano com erros graves, que alteraram o sentido de passagens inteiras e levantaram o que os teólogos do Vaticano chamaram de sérias reservas teológicas e um foco excessivo na própria Faustina. Ninguém havia consultado o texto original em polonês. A condenação se baseou em palavras que Faustina nunca escreveu. A proibição durou 20 anos. Durante 2 décadas, a devoção à Divina Misericórdia ficou oficialmente suspensa. As imagens foram retiradas de capelas. Os folhetos foram recolhidos. O terço não podia ser promovido publicamente. Para quem conhecia a história de Faustina, parecia que tudo havia sido em vão. Que a freira, sem instrução, afinal, tinha sido apenas uma ilusão. Mas em Cracóvia, alguém sabia que não. Karol Wojtyła tinha 21 anos quando Faustina morreu. Durante a ocupação nazista da Polônia, ele trabalhava como operário na fábrica de produtos químicos Solvay, nos arredores de Cracóvia, perto do bairro de Łagiewnik. Todos os dias a pé com sapatos de madeira, era o que se calçava naqueles anos de guerra e escassez, percorria a estrada de Borek-Falenki a Dębnik. O frio cortante do inverno polonês, o som dos socos de madeira batendo no asfalto gelado, a fumaça da fábrica ao longe. E no caminho, uma parada silenciosa na capela do convento onde Faustina havia morrido poucos anos antes. Dentro da capela, a imagem de Jesus misericordioso, a segunda versão pintada por Adolf Hiwa em 1943 como agradecimento pela salvação da sua família durante a guerra, iluminada por uma vela. O jovem operário rezava ali de joelhos, com as mãos calejadas pelo trabalho na fábrica. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém imaginava quem ele se tornaria. Em 1965, já como arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła recebeu permissão do Santo Ofício para abrir o processo informativo sobre a vida e as virtudes de Faustina. Mandou reexaminar o diário na língua original polonesa. O teólogo padre Ignacy Rojicki dedicou quase 10 anos a essa análise minuciosa. Sua conclusão foi categórica. As revelações de Faustina eram autênticas. Não havia nenhum erro teológico no original. A condenação do Santo Ofício se baseara inteiramente numa tradução defeituosa. Em 1978, a proibição foi revogada. E naquele mesmo ano, Karol Wojtyła foi eleito Papa, com o nome de João Paulo II. 2 anos depois, em 1980, publicou a encíclica Divis in Misericordia, Rico em Misericórdia, na qual desenvolveu teologicamente aquilo que Faustina havia vivido misticamente. Em 18 de abril de 1993, beatificou Faustina. E em 30 de abril do ano 2000, num segundo domingo da Páscoa, exatamente o dia que Jesus havia pedido a Faustina 62 anos antes, canonizou-a na Praça de São Pedro, diante de milhares de peregrinos de todo o mundo. Na homilia daquele dia, João Paulo II disse que a misericórdia é, talvez, o segundo nome do amor, entendido no seu aspecto mais profundo, na sua capacidade de atender toda necessidade e, sobretudo, na sua imensa capacidade de perdão. E declarou que, a partir daquele momento, o segundo domingo da Páscoa levaria o nome de Domingo da Divina Misericórdia em toda a Igreja Universal. Em 17 de agosto de 2002, João Paulo II voltou à Polônia pela última vez. Consagrou a Basílica da Divina Misericórdia em Łagiewnik, um templo em forma de navio, construído ao lado do convento onde Faustina vivera e morrera, projetado como uma arca da aliança contemporânea. A basílica tem capacidade para 5.000 pessoas. O tabernáculo no centro do presbitério é um globo dourado com os continentes desenhados, cercado por uma sarça agitada pelo vento, símbolo do mundo moderno sacudido por tempestades. E naquele dia, o Papa, já visivelmente marcado pela doença de Parkinson,
Com a voz trêmula e as mãos que mal seguravam o báculo, olhou para a multidão e disse com emoção: como seria possível imaginar que aquele homem com sapatos de madeira um dia consagraria a Basílica da Divina Misericórdia de Łagiewnik? Naquele mesmo dia, consagrou o mundo inteiro à Divina Misericórdia. Disse que fazia aquele ato com o desejo ardente de que a mensagem do amor misericordioso de Deus chegasse a todos os habitantes da terra. E pediu que se cumprisse a promessa que Jesus fizera a Faustina: daqui deve sair a centelha, que preparará o mundo para a minha última vinda. O evangelho que a igreja proclama neste domingo, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31, mostra o primeiro gesto de Jesus depois de ressuscitar. Não é um milagre espetacular. Não é uma pregação diante de multidões. É um sopro. Jesus entra no cenáculo de portas fechadas, mostra as mãos e o lado aos discípulos atemorizados e diz: a paz esteja convosco. E então sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A primeira coisa que o ressuscitado faz é dar aos apóstolos o poder de perdoar. É instituir naquele sopro o que a tradição da Igreja reconhece como o fundamento do sacramento da reconciliação: a confissão. A misericórdia não é um sentimento, é um sacramento. É o que acontece todas as vezes que um penitente se ajoelha no confessionário e ouve as palavras da absolvição. Faustina sabia disso. A confissão e a Eucaristia eram o centro absoluto da sua vida. Ela se confessava todas as semanas, mesmo quando as outras irmãs a olhavam com desconfiança, mesmo quando a chamavam de excêntrica, mesmo quando duvidavam que ela fosse sã. Jesus disse a Faustina que neste domingo todas as comportas da misericórdia se abrem e que a alma que se aproximar da confissão e da comunhão receberá o perdão completo das culpas e das penas. Não é uma devoção qualquer. É uma promessa vinculada aos sacramentos. A última entrada do Diário de Faustina não tem data. Os estudiosos acreditam que foi escrita em meados de junho de 1938, quando ela já não tinha forças para segurar o lápis. Não é uma despedida, não é um resumo, é um sussurro. Ela escreveu: a majestade de Deus me envolve. Não há como me preparar melhor. Estou completamente envolta em Deus. Minha alma está sendo inflamada pelo seu amor. Eu só sei que amo e sou amada. Isso me basta. Estou me esforçando ao máximo para ser fiel ao Espírito Santo durante o dia todo e para cumprir as suas exigências. Estou me esforçando ao máximo pelo silêncio interior, para poder ouvir a sua voz. E a frase termina com reticências, não com ponto final. Com reticências. Como se a história não tivesse acabado. Como se a mão que escrevia tivesse simplesmente parado, não por escolha, mas porque o corpo não conseguiu mais acompanhar a alma. Nos últimos dias de vida, a irmã Crescência se aproximou da cama de Faustina e perguntou: irmã, você não tem medo da morte? Faustina respondeu com uma serenidade que impressionou todas as que estavam presentes. Por que teria? Todos os meus pecados e imperfeições serão consumidos como palha no fogo da divina misericórdia. No dia 5 de outubro de 1938, em agonia, Faustina anunciou às irmãs: hoje, Jesus virá me buscar. As freiras se reuniram ao redor da cama e rezaram. A mente de Faustina começou a se apagar. Na parede, o crucifixo. No quarto, a luz fraca do fim da tarde de outono em Cracóvia. A respiração cada vez mais espaçada. As mãos abertas sobre o lençol branco. As mesmas mãos que descascaram batatas, cultivaram flores, abriram portões e escreveram 700 páginas sobre o amor de Deus. Morreu às 10h45 da noite, em silêncio, em paz. As irmãs que estiveram com ela nos últimos dias disseram que sentiam a presença de Deus naquele quarto, não como uma ideia, mas como algo quase palpável, como o peso do ar antes de uma tempestade, só que feito de paz. Até aquelas que durante anos a trataram com indiferença ou desconfiança relataram a mesma sensação. Antes de morrer,
Faustina havia escrito uma frase que se tornou profecia. Tenho certeza de que a minha missão não terminará com a minha morte, mas começará. Ó almas que duvidais, afastarei para vós os véus do céu, para vos convencer da bondade de Deus, para que não continueis a ferir com a vossa desconfiança o dulcíssimo coração de Jesus. Hoje, o corpo de Faustina descansa num caixão de mármore na Basílica de Łagiewniki, em Cracóvia. Mais de 2 milhões de peregrinos passam por ali todos os anos, vindos de dezenas de países, ajoelhando-se diante dos restos mortais de uma mulher que o mundo considerou ninguém. A imagem que ela chorou por não ser bela o suficiente está presente em igrejas de todos os continentes. O diário que o Vaticano proibiu foi traduzido para mais de 20 idiomas e se tornou um dos livros religiosos mais lidos do mundo. O terço que Jesus lhe ditou numa noite de setembro em Vilnius é rezado diariamente por milhões de fiéis, às 3 da tarde, a hora da misericórdia, a mesma hora em que Cristo morreu na cruz e em que o soldado abriu o seu lado com a lança, fazendo jorrar o sangue e a água que Faustina viu nos 2 raios da imagem. A festa que Jesus pediu a uma freira sem instrução é celebrada hoje em todas as paróquias da terra. E em 2020, o Papa Francisco inscreveu o nome de Santa Faustina no calendário romano geral, tornando a sua memória acessível a toda a Igreja Universal. A Madre Michael escreveu que Helena não era ninguém especial. Jesus disse, eu aceito, tu estás no meu coração. O diário termina com reticências. A missão não terminou. Começou. Se este roteiro tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir.